No livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 a 3, surge uma figura misteriosa e pouco discutida. Um anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Enquanto 4 outros anjos estão prestes a liberar juízo sobre a terra, esse anjo esquecido grita com voz poderosa: "Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos os servos do nosso Deus na fronte." Esse anjo não é um mero mensageiro. Ele é o guardião do tempo de Deus, o responsável por segurar os ventos da tribulação até que os escolhidos sejam selados. Por que ele é negligenciado? Muitos se concentram nos 4 anjos destruidores ou nos 144 mil, mas ignoram que tudo depende da ação desse anjo solitário. Sua missão revela um segredo crucial. Deus tem um plano de proteção mesmo no caos, e esse anjo é a chave que atrasa o fim para salvar os fiéis. Sem ele, os juízos começariam antes da hora. Esse é o mistério que pode mudar sua visão do fim dos tempos e seu futuro. Apocalipse 7:1 revela uma cena dramática. 4 anjos poderosos, posicionados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da destruição. Esses não são anjos comuns. São agentes divinos encarregados de liberar os juízos finais sobre a humanidade rebelde. Seu posicionamento estratégico nos 4 cantos simboliza o controle total de Deus sobre toda a terra, norte, sul, leste e oeste, mostrando que nenhum lugar escapará do seu governo soberano. Os ventos que seguram representam forças de caos e julgamento, como em Jeremias 49:36. Mas há um detalhe crucial: eles estão retenidos até que o anjo com o selo de Deus complete sua missão. Isso revela um princípio divino. O juízo nunca vem antes da misericórdia. Antes de liberar a tribulação, Deus garante que seus servos sejam protegidos, os 144 mil selados. Esses 4 anjos, portanto, são a barreira entre a graça e o julgamento, mostrando que até os instrumentos de destruição obedecem ao tempo perfeito de Deus. Sua presença prova que o caos do fim dos tempos não é aleatório, mas orquestrado por um Deus que ainda controla cada detalhe. Apocalipse apresenta o conflito final entre 2 marcas espirituais que definem o destino eterno: o selo de Deus e a marca da besta. O selo, mencionado em Apocalipse 7:2-3, é colocado na testa dos servos de Deus, uma marca invisível de propriedade e proteção divina, assim como o sangue nas portas no Egito. Esse selo representa a segurança dos eleitos durante a tribulação, garantindo que nenhum juízo final os atinja. Em contraste violento, a marca da besta é a falsificação satânica, uma exigência de lealdade ao anticristo que traz condenação eterna. Enquanto o selo de Deus é recebido por fé e obediência, a marca da besta é imposta por coerção econômica e perseguição. O primeiro traz vida e comunhão com Cristo. O segundo, morte e separação eterna de Deus. Este contraste radical revela a batalha espiritual definitiva. Não há neutralidade, ou se está selado por Deus ou marcado pelo inimigo. A escolha entre essas 2 marcas determinará não apenas o destino na tribulação, mas por toda a eternidade. A ordem celestial, "Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores", revela um princípio divino oculto. Existe um tempo de graça determinado por Deus antes do juízo. O anjo que proclama esta ordem não está apenas adiando o caos. Ele está guardando os últimos momentos para o arrependimento. Este não danificar protege 3 elementos fundamentais: a terra, símbolo das nações e da humanidade; o mar, representando os sistemas caóticos do mundo; e as árvores, figura dos justos, que florescem como plantação do Senhor. Salmo 1:3. Hoje essa mensagem é crucial porque vivemos no limiar deste tempo profético.
Cada catástrofe natural evitada, cada crise adiada e cada dia de paz que ainda temos são evidências desta misericórdia temporária. Assim como Noé construía a arca enquanto a porta ainda estava aberta, hoje a voz deste anjo invisível nos alerta. O selamento dos servos de Deus está em curso e a restrição aos ventos da tribulação é temporária. Este não danificar atual é um último chamado ao despertar espiritual. Enquanto a terra ainda respira, a porta da salvação permanece aberta. Mas, assim como nos dias de Noé, chegará o momento em que o anjo soltará sua mão e os ventos serão liberados. A questão não é se os juízos virão, mas se estamos protegidos pelo selo de Deus quando eles chegarem. A missão do anjo de Apocalipse 7 está intrinsecamente ligada aos 144 mil servos selados, porque ele é o guardião celestial que garante a proteção divina antes que os juízos sejam liberados. Esses 144 mil, escolhidos das 12 tribos de Israel, não são apenas um número simbólico, mas representam um exército de fiéis destinados a uma missão especial durante a grande tribulação. O anjo segura os ventos do juízo porque o selamento desses servos é prioritário no plano de Deus. Eles serão os pregadores dos últimos dias, os preservados em meio ao caos para proclamar o evangelho do reino a todas as nações. Esse anjo não age por acaso. Sua espera revela a perfeita sincronia de Deus entre juízo e misericórdia. Enquanto o mundo caminha para a destruição, o selamento dos 144 mil assegura que, mesmo no auge da escuridão, a luz do testemunho de Cristo não se apagará. A paciência desse anjo é um alerta solene. Deus não permitirá que o mal avance até que seus escolhidos estejam marcados e prontos para cumprir seu propósito. Se hoje vivemos um tempo de relativa calma antes da tempestade, é porque o anjo ainda segura os ventos e os 144 mil ainda estão sendo preparados para o maior avivamento da história. O mundo atual apresenta sinais alarmantes que ecoam as profecias de Apocalipse 7, indicando que os eventos descritos podem estar às portas. A instabilidade global, desde conflitos internacionais até desastres ambientais em escala sem precedentes, reflete os ventos de juízo que os anjos seguram temporariamente. O aumento da perseguição religiosa em nações antes livres sinaliza o cenário perfeito para o surgimento do sistema da besta, enquanto avanços tecnológicos em vigilância e controle financeiro global preparam o caminho para a imposição da marca. Simultaneamente, vemos um despertar espiritual inédito em várias nações, como se Deus estivesse selando seus servos para os últimos dias. A restauração moderna de Israel como nação e o crescente interesse nas 12 tribos cumprem o pré-requisito para o surgimento dos 144 mil. Fenômenos celestes incomuns, como os descritos em Lucas 21, 25 e 26, combinados com uma crise de identidade na igreja que força os verdadeiros crentes a se posicionarem, criam o cenário exato onde o ministério do anjo de Apocalipse 7 se torna crucial. Estes não são eventos aleatórios, mas peças de um quebra-cabeça profético, se encaixando rapidamente, indicando que o anjo pode em breve soltar os ventos que segura, tornando esta geração potencialmente aquela que testemunhará o cumprimento final destas profecias. A ação do anjo de Apocalipse 7 não é apenas um evento futuro, mas um chamado urgente para vivermos em santidade hoje. Este mensageiro celestial, que retém os juízos de Deus, nos revela um princípio atemporal. O Altíssimo sempre provê proteção antes de permitir o juízo. Assim como Noé foi guardado na arca e os israelitas foram protegidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos acesso ao selo espiritual do Espírito Santo, que nos marca como propriedade de Deus.
O anjo nos ensina que a verdadeira segurança não está em fugir da tribulação, mas em estar firmemente alinhado com a vontade divina. Enquanto o mundo se prepara para o caos, nosso chamado é claro: buscar uma intimidade radical com Cristo, através da oração constante, estudo da palavra e obediência incondicional. A mesma voz que ordena "não danifiqueis" ecoa hoje como convite para nos refugiarmos em Deus, pois quando os ventos da tribulação finalmente forem liberados, apenas os que estiverem espiritualmente selados permanecerão firmes. Este anjo esquecido é nossa lembrança diária de que o tempo da graça ainda está aberto, mas devemos nos preparar como quem sabe que o relógio profético está prestes a avançar. Quando o anjo de Apocalipse 7 finalmente soltar os 4 ventos que retém, será desencadeada uma sequência irreversível de juízos divinos sobre a terra. Esses ventos simbolizam forças de destruição divinamente controladas que inaugurarão os eventos finais da tribulação. Guerras catastróficas, fomes devastadoras, perturbações cósmicas e o derramamento completo da ira de Deus descrito nos selos, trombetas e taças do Apocalipse. Este momento marca a transição entre a graça e o juízo, quando a paciência divina chega ao seu limite e a colheita da rebeldia humana alcança sua plenitude. Os selados de Deus estarão protegidos, mas o mundo enfrentará o cumprimento literal das profecias mais sombrias das Escrituras, desde o surgimento do Anticristo até as pragas sobrenaturais que atingirão especificamente os que têm a marca da besta. O soltar dos ventos não é um fim em si mesmo, mas o prelúdio necessário para a vitória final de Cristo, quando todo joelho se dobrará e a justiça divina será plenamente estabelecida. Este evento crucial nos lembra que o mesmo Deus que retém o caos é aquele que governa soberanamente sobre ele, usando até os juízos mais severos para cumprir seus propósitos redentores. A identidade e missão do anjo de Apocalipse 7 revelam profundos significados quando examinamos as raízes linguísticas do texto original. No grego do Novo Testamento, a palavra traduzida como anjo significa literalmente mensageiro, indicando que esta figura celestial não é apenas um agente passivo, mas um enviado com uma comunicação urgente de Deus. O fato de ele subir do nascente do sol carrega um simbolismo duplo. No hebraico, nascente está ligado à raiz, que significa dispersar luz, apontando para seu papel como portador da iluminação divina em tempos de escuridão. A expressão selo do Deus vivo usa a palavra sfrages, que no contexto bíblico indica propriedade, autenticidade e proteção. O mesmo termo usado para descrever o Espírito Santo em Efésios 1:13. Quando o anjo clama, "não danifiqueis", o verbo adikeo revela que seu propósito é impedir a injustiça cósmica, mantendo o equilíbrio divino entre juízo e misericórdia. Curiosamente, na tradição judaica, o anjo encarregado dos ventos é frequentemente associado a Ruhiel, ou Ruael, cujos nomes significam o vento espírito de Deus, reforçando a conexão com o Ruach, sopro divino que dá vida. Cada aspecto de sua descrição, desde sua origem no Oriente até o selo que carrega, forma um mosaico profético. Ele personifica a justiça temperada pela misericórdia, a soberania divina que controla até as forças mais destrutivas, e a verdade incontestável de que nenhum juízo vem sem o aval prévio do céu. Seu ministério silencioso nos lembra que, mesmo quando não vemos, as forças celestes trabalham para cumprir os propósitos eternos de Deus. A revelação do anjo de Apocalipse 7 não é apenas informação profética, mas um chamado urgente à preparação espiritual.
O fato de Deus enviar este mensageiro para conter os juízos até que seus eleitos sejam selados revela um princípio vital. O céu prioriza a preparação do povo de Deus antes de liberar qualquer juízo. Essa preparação começa com uma vida de oração alinhada ao coração de Deus. Não orações mecânicas, mas um diálogo constante que sintoniza nosso espírito com a voz do Espírito Santo. A santidade prática se torna não apenas uma recomendação, mas uma necessidade urgente, pois o mesmo selo que protegeu os servos no Apocalipse opera hoje em corações que se afastam do pecado e se consagram totalmente a Cristo. O discernimento espiritual surge como arma essencial nestes dias, capacitando-nos a distinguir entre a verdade divina e os enganos do anticristo que já se infiltram no mundo. A mensagem deste anjo nos ensina que a verdadeira preparação não está em estocar recursos físicos ou decifrar datas, mas em cultivar uma fé inabalável que permanece firme quando os ventos da tribulação forem soltos. Assim como os 144.000 foram selados para seu propósito, nós somos chamados hoje a viver como cartas abertas de Cristo, segundo Coríntios 3:3, cujas vidas demonstram de forma prática e visível a realidade do reino de Deus. A preparação mais eficaz para os últimos dias é viver cada dia em plena consciência de que podemos ser a geração que verá o cumprimento destas profecias, e nossa fidelidade presente determinará nosso posicionamento naquele dia decisivo. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.